Você já olhou para a sua vida aos 40, 50 anos e sentiu aquela pontada de pânico, pensando que já deveria ter chegado lá, que já deveria ter se tornado quem você sempre quis ser? Você vê pessoas mais jovens conquistando coisas incríveis e se pergunta onde foi que você errou, porque você ainda está procurando, ainda está tentando descobrir quem você é de verdade. Todo mundo ao seu redor parece ter encontrado seu lugar no mundo aos 30, talvez antes. E você continua ali, com essa sensação persistente de estar atrasado, de ter perdido o trem, de estar começando tarde demais. E tem aquela voz na sua cabeça que não para de repetir: se você não conseguiu até agora, talvez você nunca consiga. Se você ainda não descobriu seu propósito, seu talento, sua vocação verdadeira, talvez seja porque você simplesmente não tem nada de especial para oferecer. Mas e se eu te dissesse que o que te ensinaram sobre sucesso, realização e florescimento pessoal estava completamente errado? E se os anos que você acha que perdeu foram, na verdade, os anos necessários para que algo muito mais profundo pudesse emergir em você? Tem algo estranho acontecendo em nossa cultura, algo que passamos a vida inteira absorvendo sem questionar. Desde crianças nos dizem que temos que descobrir logo quem somos, escolher uma carreira, traçar um plano, seguir um caminho linear rumo ao sucesso. Temos que ser precoces, prodígios, jovens talentos. Aos 20, você já deveria saber o que quer. Aos 30, você já deveria ter conquistado algo significativo. Aos 40, você já deveria estar estabelecido, consolidado, realizado. E se você chega aos 50, ainda procurando, ainda questionando, ainda experimentando, algo deve estar muito errado com você. A sociedade toda conspira para te fazer acreditar que florescimento é coisa de juventude, que criatividade tem prazo de validade, que transformação profunda só acontece no começo da vida. Então passamos décadas tentando nos encaixar nesse roteiro impossível. Escolhemos carreiras que não nos representam porque precisávamos escolher alguma coisa, rápido. Construímos identidades que não são nossas porque não podíamos dar ao luxo de ficar vagando, experimentando, errando. Reprimimos partes essenciais de nós mesmos porque elas não cabiam no plano que traçamos aos 20 anos, ou que outras pessoas traçaram por nós. E quanto mais o tempo passa, mais forte fica aquela sensação de que estamos vivendo a vida de outra pessoa, interpretando um papel que nunca foi nosso, carregando um peso que não nos pertence. Mas não podemos parar agora, pensamos. Já investi tanto tempo, tanto esforço, tanta energia nessa versão de mim mesmo. Se eu mudar, agora tudo terá sido em vão. Se eu admitir que esse não é meu caminho, terei que enfrentar que desperdicei anos, décadas talvez, sendo alguém que não sou. E tem outra coisa também, algo ainda mais cruel. Quando você finalmente junta coragem para questionar, para duvidar, para admitir que talvez precise recomeçar, o mundo inteiro te lembra da sua idade. Você não é mais jovem. Você não tem mais tempo. Você deveria estar colhendo os frutos agora, não plantando novas sementes. As pessoas olham para você com pena, com condescendência, com aquele sorriso que diz: coitado, está tendo uma crise de meia-idade. E você começa a duvidar de si mesmo, a questionar esses impulsos de transformação que surgem dentro de você. Talvez eles estejam certos. Talvez eu esteja apenas fugindo, me iludindo, me recusando a aceitar a realidade. Talvez eu devesse só aceitar quem eu me tornei e parar de procurar por algo mais, algo diferente, algo verdadeiro. Mas aqui está a coisa que ninguém te conta, a verdade que Michel Foucault passou a vida investigando. Tudo isso que você sente, toda essa pressão para se definir cedo, se estabelecer rápido, se tornar alguém antes que seja tarde demais, isso não é natural. Isso não é uma verdade universal sobre o desenvolvimento humano. Isso é uma forma muito específica de poder operando sobre você, moldando você, controlando você através da ideia de que você precisa se transformar em um tipo muito particular de sujeito dentro de um prazo muito específico. Foucault chamaria isso de governamentalidade. Essa forma sutil, mas poderosa,
através da qual a sociedade nos ensina a nos governar, a nos vigiar, a nos moldar, de acordo com expectativas que nunca questionamos, porque as internalizamos tão profundamente que elas se tornaram nossa própria voz interior. O que Foucault descobriu estudando a história das práticas de si mesmo na antiguidade greco-romana é que em outras épocas e culturas, o florescimento mais profundo de um ser humano era visto como obra da maturidade, não da juventude. Os gregos antigos tinham um conceito chamado epimeleia realtou, o cuidado de si, e eles entendiam que esse cuidado, essa arte de viver, essa capacidade de se transformar verdadeiramente, só poderia se desenvolver plenamente depois que a pessoa tivesse vivido o suficiente para acumular experiência, sabedoria, desapego das opiniões alheias. Não era aos 20 ou 30 anos que alguém estava pronto para se dedicar profundamente à filosofia, à transformação interior, à criação de si mesmo como obra de arte. Era na segunda metade da vida, quando as urgências externas diminuíam e a pessoa finalmente tinha espaço interior para se perguntar quem realmente queria ser. Pense nisso por um momento. Durante toda a primeira metade da sua vida, você estava ocupado demais sobrevivendo, provando seu valor, construindo segurança, atendendo expectativas. Você não tinha nem tempo nem espaço para realmente se conhecer, para questionar profundamente o que te foi ensinado, para experimentar versões radicalmente diferentes de si mesmo. Você estava demasiado imerso no jogo, jogando pelas regras que te deram, tentando vencer numa competição cujos termos você nunca definiu. Mas agora, depois dos 40, 50 anos, algo começa a mudar. Talvez você já tenha conquistado algumas coisas que achava que queria e descoberto que elas não te completaram como prometiam. Talvez você tenha falhado em conquistar outras e percebido que sobreviveu, que o mundo não acabou, que você é mais do que seus sucessos ou fracassos. Talvez você simplesmente tenha cansado de interpretar o papel, de usar a máscara, de ser quem os outros precisam que você seja. E é justamente nesse momento, quando você acha que está atrasado, que está perdendo tempo, que deveria já ter se encontrado, é justamente aí que algo extraordinário se torna possível. Porque agora, pela primeira vez talvez, você tem a maturidade emocional para suportar a incerteza de não saber quem você é. Você tem a experiência de vida para reconhecer padrões, ver através de ilusões, desmontar crenças que te aprisionam. Você tem a coragem que só vem depois de já ter enfrentado perdas, dores, desilusões e descoberto que você é mais resiliente do que imaginava. Você tem a liberdade interior que surge quando você para de se importar tanto com o que os outros pensam, quando você percebe que passar a vida toda tentando agradar, impressionar, se adequar, foi um desperdício de energia preciosa. Foucault veria esse momento como o início de um processo de dessubjetivação e reconstituição de si. Você está literalmente se desfazendo da identidade que te foi imposta, que você mesmo se impôs, e começando a se reconstruir de uma forma mais livre, mais autêntica, mais sua. Mas para isso acontecer, você precisa primeiro aceitar que todas aquelas décadas não foram um erro, não foram tempo perdido. Elas foram absolutamente necessárias. Você precisava viver dentro das estruturas, das normas, das expectativas, para entender profundamente como elas funcionam, como elas te moldam, como elas limitam. Você precisava tentar ser o que te disseram para ser, para descobrir visceralmente que aquilo não era você. Você precisava seguir o roteiro convencional até o ponto em que ele parasse de fazer sentido, para ter a clareza e a motivação necessárias para escrever seu próprio roteiro. As mentes mais raras, os espíritos mais profundos, as vozes mais originais, muitas vezes só florescem depois dos 50 porque é preciso meio século de vida, de erros, de tentativas, de desilusões, para desaprender tudo que nos ensinaram sobre quem deveríamos ser. É preciso tempo para que as camadas de condicionamento social se desgastem o suficiente para que algo verdadeiro possa emergir por baixo. É preciso viver bastante para ter material suficiente para realmente se conhecer,
para ter comparação suficiente para discernir o que é autêntico do que é imitação, do que é seu, do que te foi imposto. A juventude tem energia, entusiasmo, coragem física, mas a maturidade tem algo muito mais raro e precioso: a capacidade de ver através do jogo, de questionar o inquestionável, de se libertar de prisões invisíveis. Houve um homem, vamos chamá-lo de Roberto, que trabalhou durante 30 anos como executivo em uma grande corporação. Ele era bom no que fazia, bem-sucedido segundo todos os padrões externos, mas havia algo dentro dele que nunca encontrou expressão naquela vida. Aos 52 anos, depois de uma crise de saúde que o forçou a parar e refletir, Roberto percebeu que sempre teve um talento para escrever, para contar histórias, para capturar em palavras nuances sutis da experiência humana. Mas ele nunca havia levado isso a sério, porque não parecia prático, não parecia responsável, não parecia algo que um homem maduro e sério deveria fazer. Então ele guardou esse desejo em uma gaveta por décadas. Até que aos 52, olhando para o resto da sua vida se estendendo à frente, ele se perguntou: eu realmente vou morrer sem nunca ter tentado isso? Vou realmente chegar ao fim fingindo que essa parte de mim não existe? E Roberto começou a escrever. Não para publicar, não para provar nada a ninguém, mas porque finalmente tinha coragem e desapego suficientes para não se importar se fosse bom ou ruim, se fizesse sucesso ou fracassasse. E sabe o que aconteceu? Seus primeiros textos eram terríveis, porque ele estava aprendendo algo completamente novo aos 50 e poucos anos. Mas ele não desistiu, porque finalmente estava fazendo algo genuinamente seu, algo que vinha de um lugar profundo e verdadeiro dentro dele. E com o tempo, os textos melhoraram. Sua voz se encontrou. E aos 58 anos, ele publicou seu primeiro livro, que tocou milhares de pessoas, exatamente porque vinha de alguém que tinha vivido o suficiente para ter algo real a dizer. Algo que vinha de décadas de experiência acumulada, de sofrimento metabolizado, de sabedoria conquistada duramente. E antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa e quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim, já passou por isso que eu acabei de descrever? Porque eu sei que quando a gente está passando por uma coisa dessas, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra vivendo aquilo. A gente olha ao redor e todo mundo parece estar bem. Todo mundo parece ter as respostas e aí a gente pensa: o que é que tem de errado comigo? Por que só eu não consigo? Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então, desce aqui nos comentários e escreve só isso, escreve: estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser, não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só desabafando, você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário: você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. A história de Roberto não é excepcional. Ela é apenas uma entre milhares de histórias de pessoas que finalmente se permitiram florescer na segunda metade da vida, quando finalmente pararam de tentar se encaixar e começaram a criar a si mesmas. Foucault diria que essas pessoas estão praticando uma estética da existência, transformando suas próprias vidas em obras de arte, não seguindo modelos prontos, mas inventando formas completamente novas de ser humano. E isso não é algo que se faz aos 20 anos, quando você ainda está descobrindo as regras do jogo. É algo que você só pode fazer depois de ter jogado o jogo tempo, suficiente para entender suas limitações, suas falsas promessas, suas armadilhas. Então, como você começa? Como você se permite esse florescimento tardio, essa transformação que nossa cultura diz ser impossível ou ridícula nessa fase da vida? Primeiro,
Você precisa entender que não se trata de adicionar mais coisas à sua vida já sobrecarregada. Não se trata de se tornar mais produtivo, mais eficiente, mais bem-sucedido segundo os mesmos critérios de sempre. Trata-se de algo quase oposto. Trata-se de subtração, de simplificação, de descascar camadas até chegar a algo essencial. Pergunte-se: o que na minha vida estou fazendo apenas por inércia, por medo, por vergonha de admitir que mudei? O que estou sustentando apenas porque já investi tanto nisso que parece tarde demais para parar? Que partes da identidade que construí são genuinamente minhas e quais são apenas papéis que assumi porque era esperado de mim? Esse processo de questionamento profundo pode ser assustador porque ele desestabiliza tudo. Você pode descobrir que grande parte da sua vida foi construída sobre fundações falsas, sobre desejos que não eram seus, sobre objetivos que você nunca realmente quis alcançar. Mas Foucault nos mostraria que essa desestabilização não é uma catástrofe, é uma libertação. Porque enquanto você estiver preso a uma identidade fixa, a uma autoimagem rígida, você não pode se transformar verdadeiramente. Você só pode fazer pequenos ajustes, modificações superficiais. Mas, quando você solta tudo, quando você aceita não saber quem você é, quando você se permite o luxo radical da incerteza na segunda metade da vida, aí sim algo genuinamente novo pode emergir. E tem mais uma coisa crucial. Você precisa criar um espaço real na sua vida para essa emergência acontecer. Isso significa proteger tempo para a solidão, para a reflexão, para a experimentação. Não estou falando de mais um curso, mais uma certificação, mais uma conquista para adicionar ao currículo. Estou falando de tempo não estruturado, não produtivo, não direcionado a nenhum objetivo específico. Tempo para ler o que te fascina sem se preocupar se é útil. Tempo para tentar coisas novas sem a pressão de ter que se tornar bom nelas. Tempo para simplesmente estar consigo mesmo sem a mediação constante de telas, de tarefas, de responsabilidades, porque é nesse espaço de aparente improdutividade que as partes mais profundas e criativas de você podem finalmente respirar, se mover, se expressar. Você também vai precisar de coragem para decepcionar pessoas. Quando você começa a mudar de verdade, quando você para de ser quem sempre foi, as pessoas ao seu redor vão resistir. Elas vão dizer que você está mudado, e não como elogio. Vão sugerir que você está tendo uma crise, que está sendo irresponsável, que está jogando fora tudo que construiu. E parte de você vai querer acreditar nelas, vai querer voltar ao conhecido, ao seguro, ao previsível. Mas se você está realmente comprometido com seu próprio florescimento, você vai ter que suportar esse desconforto. Você vai ter que aceitar que algumas pessoas nunca vão entender, nunca vão apoiar, nunca vão celebrar sua transformação. E tudo bem. A vida delas não é sua responsabilidade. A sua é. Talvez a coisa mais importante que Foucault pode nos ensinar sobre isso tudo é que não existe um eu verdadeiro esperando para ser descoberto. Não há uma essência fixa dentro de você que você só precisa desenterrar. O que há é um processo contínuo de criação de si mesmo, uma prática constante de liberdade, uma arte de viver que você pode cultivar até o último dia da sua vida. Você não está procurando quem você realmente é. Você está decidindo quem você quer se tornar. E essa decisão não precisa ter sido tomada aos 20 anos. Ela pode ser tomada aos 50, aos 60, aos 70. Pode ser tomada e retomada, refinada e revista, abandonada e recomeçada. Porque você não é um projeto com prazo de entrega. Você é um processo sem fim determinado. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa. Você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você. Pessoas que estão cansadas das respostas superficiais, que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas.
Toda semana eu trago reflexões como essa, explorando os cantos mais profundos da experiência humana, através da filosofia e da espiritualidade. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca. Então, talvez a pergunta não seja por que você ainda não floresceu, por que você ainda não encontrou seu caminho, por que você ainda não se tornou quem deveria ser. Talvez a pergunta seja: você está disposto a aceitar que sua jornada mais importante está apenas começando? Você consegue ver que todos esses anos, todas essas experiências, todos esses desvios e retornos foram absolutamente necessários para te trazer até aqui, até este momento em que você finalmente tem sabedoria, coragem e liberdade suficientes para se inventar de verdade? As mentes mais raras florescem depois dos 50, não porque levaram mais tempo para aprender, mas porque levaram tempo suficiente para desaprender. Elas não são tardias, elas são profundas. E profundidade não se conquista com pressa, ela se cultiva com paciência, com atenção, com a disposição de se transformar, mesmo quando o mundo diz que você já deveria estar estabelecido. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para que algo verdadeiro, algo raro, algo completamente seu possa finalmente emergir. E isso não acontece apesar da sua idade, acontece por causa dela. Porque você já viveu o suficiente para saber o que não quer. Você já tentou o suficiente para reconhecer o que não funciona. Você já sofreu o suficiente para ter compaixão por si mesmo e pelos outros. Você já esperou o suficiente para entender que ninguém vai te dar permissão, que ninguém vai validar seu caminho, que você terá que ser corajoso o suficiente para florescer mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. E talvez seja exatamente isso que torna esse florescimento tão raro e tão precioso. Ele não vem de talento natural, ou sorte, ou privilégio. Ele vem de décadas de vida vivida, metabolizada, transformada em sabedoria. E essa sabedoria, essa profundidade, esse você que está emergindo agora, na segunda metade da vida, vale cada ano de espera, cada momento de dúvida, cada instante em que você se perguntou se já era tarde demais. Não é tarde. Nunca foi. Você está apenas começando.